20 dias antes da partida, nos vemos ainda com o primeiro contato dos meninos do Blue Lock com a filosofia do Manchester City e o seu técnico Chris Prince. Agora era a vez de analisar o último dos atletas que escolheram a Inglaterra, Nagi Seichiro. A pergunta era a mesma: que tipo de futebol o seu eu ideal deseja? Seichiro, sem sequer pestanejar, respondeu de maneira direta: eu quero vencer o Isagi. Chris, ao ouvir isso, tentou entender qual seria a relação de ambos, questionando se talvez eles seriam rivais. E o preguiçoso respondeu que era tipo isso. Com a ideia já formada, o que o técnico agora precisava era de especificações. Como o Nagi imaginava vencer o Yoshi? Seichiro não tinha uma resposta direta a essa questão. Pra falar a verdade, tudo o que ele queria era não perder. Ouvindo isso, Prince deu um toque de realidade pra ele. Isso não é o suficiente pra se tornar o melhor do mundo. E bem, pra sua surpresa, o próprio Seichiro respondeu que não era isso que ele queria. Seu único objetivo em mente era ganhar do Yoshi. Pelo menos por enquanto era isso. Já que não haviam tantas ambições, Chris decidiu aceitar, mas buscar por uma nova metodologia para arrecadar os dados que ele precisava. Nagi, no que você pensa para marcar um gol? Foi essa a pergunta que ele fez. O preguiçoso, pensando um pouco, disse que ele só reagia às bolas que recebia, quase como se fosse por instinto. Duvidando disso, Chris questionou quais eram suas táticas e, mais uma vez, para sua surpresa, o gênio nunca nem sequer tinha pensado muito bem nisso. Durante todo o período aí do Blue Lock, desde a entrada pelo menos, tudo o que ele tinha feito era dominar o que o Ryu ou o que o Isagi mandava pra ele e pronto. Prince, se deparando com essa situação, só pôde perguntar como ele tinha chegado tão longe apenas com isso. E bem, a resposta novamente o impressionava. O Nagi simplesmente sabia da sua limitação e admitia que não entendia muito de futebol. Nas mãos do sensei da Inglaterra estava agora um prodígio ou um maluco? Era hora de coletar os dados definitivos para essa pergunta, já que o preguiçoso não tinha ambições específicas com relação ao seu futebol. Na sala de análise, depois de ter passado por uma bateria de testes, Nagi questionou qual tinham sido os resultados. E sim, eles eram bastante intrigantes. O que Seichiro necessitava para sua maior força, que no caso era o domínio de bola, estava correlacionado diretamente com o ato de relaxar o corpo instantaneamente, para que assim ele pudesse usar todo o seu corpo para amortecer a bola. Quando falamos de fluidez dos músculos ou de sua flexibilidade, os resultados demonstrados por Seichiro possuíam números absurdamente excepcionais. Em termos desse relaxamento, Nagi superava até o sensei. Por mais que ele elogiasse e o próprio Seichiro ficasse grato por isso, ainda havia um porém na questão. O gênio não era, para falar a verdade, tão gênio assim. Os pontos recebidos no quesito criatividade eram zero. Sim, nada. Vazio, nulo. Nagi não entendeu o que ele quis dizer com isso, mas logo em seguida veio a explicação. Prince acreditava que até agora, tudo que o suposto gênio tinha feito era receber dos outros a imagem dos gols. Basicamente, os passes que ele recebiam traziam consigo o seu próximo movimento. Portanto, ele foi capaz de ter reações a nível de gênio, só que apenas em momentos específicos de seus jogos. Em outras palavras, o gênio, na verdade, era um jogador completamente dependente dos outros. Um estilo de futebol passivo que era determinado pelo nível das pessoas que estavam ao seu redor. O que claramente implicava que se o parceiro do Nagi não o ajudasse, ele simplesmente era inútil dentro de campo. E bem, provavelmente essa era a razão dele não conseguir vencer o Yoshi. Pro Nagi, só restou aceitar a dura realidade. Entretanto, existia agora alguém experiente do seu lado pronto para lhe dar uma sugestão. E ela era
a seguinte: você precisa jogar um futebol mais ativo. E isso seria adquirido a partir da própria arma do Nag, o domínio. Um gol ideal que só alguém como ele seria capaz de criar. Esse era o próximo passo. Nag, ouvindo toda essa conversa, só conseguia pensar no quão chata ela era. E na entrada da sala, ouvindo essa discussão também, o Ag aparecia para explicar que haviam dois tipos de chatices. O analista do Mannshine se apresentava de uma vez por todas e pedia ali que o Chris permitisse que ele o ajudasse no treinamento do Seishiro. E bem, claramente que o Prince aceitou. A introdução desse novo personagem trazia consigo a ideia de que o próprio era uma espécie de doutor do futebol, sabendo analisar, coletar dados e dar um diagnóstico claro dos problemas e também da resolução deles. Esse seria basicamente o seu papel, e o seu diagnóstico pro Nag foi o seguinte: que tal um domínio que traga tudo de volta à estaca zero? Poderíamos começar com isso. Por mais que o Nag ainda tivesse perdido nesse papo de gênio, a ideia já era bem clara. A partir desse domínio, não importava qual situação, Seishiro poderia se aproveitar e reiniciar a jogada do zero. Saindo desse ponto, o futebol do Nag poderia ser criado de maneira livre. Seria basicamente como se ele tivesse uma ferramenta que o permitia remodelar sempre e quando quisesse. Voltando pro presente, Nag persistia em direção ao gol, e Sag rapidamente percebia que aquele novo domínio de bola mostrado na jogada anterior poderia atrapalhar o flow atual do jogo. Nag, concentrado, se centrava nas palavras centrais do seu novo estilo: ativo, ideal, fazer isso, ali, e então, que chatice. A única coisa que Seishiro podia realmente pensar de forma clara era a maneira como o Ryo e o Isagi provavelmente deveriam ficar pensando desse jeito o tempo todo. Ser criativo era, sem sombra de dúvidas, cansativo, mas não havia muito o que fazer. Era chato, certo? Mas ele também, nesse momento, lembrou do que o Ag havia lhe falado. Escuta, Seishiro, tem dois tipos de chatices. Quando tem algo que você tem que fazer, mas não quer, a chatice passiva, e quando tem algo que você pensou e que realmente gostaria de fazer, a chatice ativa. Cruzando a bola para Ag, Nag braguejou que essa seria a semente do que seria o seu ideal. E o próprio doutor afirmava que essa chatice é o que lhe faria crescer. E Oishi rapidamente percebeu que a fisionomia do jogador do Mannshine era incrível. Gagamaru se perguntou se ele não era algum tipo de demônio que voava. E bem, ele provou que era mais ou menos isso. Fazendo um golpe de karatê no ar, a bola voltou pro preguiçoso como se tivesse sido atraída para si. Gagagold se perguntou se isso poderia ser um passe, sendo que a força exercida na bola tinha sido tamanha. Só que, para sua surpresa, Seishiro manejou para dominar tranquilamente. Por mais que o zagueiro do Bastard tivesse chegado a tempo e também tivesse tentado o atrapalhar, como eu disse, era apenas uma tentativa. Não era o bastante para atrapalhar o próprio. No imaginário dele, a bola precisaria chegar no chão para a finalização ser concluída. Entretanto, isso não era realmente preciso. Com a bola arqueada, bastou um chute com embaixada pro gol estar feito. Isso se o Yuki Miya não tivesse previsto e se arremessado com tudo na trajetória da bola. Se pondo no meio da trajetória, um bloqueio incrível tinha sido realizado. Realmente, era muita coragem se lançar dessa maneira. E o Nag questionou ao Yuki se ele não estaria mudando de personagem. Até agora, ele não tinha aparentado ser o tipo que se rasteja na lama. A única resposta do leopardo da Oakley foi: digo mesmo, resolveu andar pelo caminho mais chato agora? Seishiro apenas concordou, falando que ainda estava na metade dele. Com a bola sendo interceptada, o narrador avisou que era escanteio. Isaac percebeu que o Nag havia preparado um ataque. Ele tinha arquitetado o chute. Nesse momento, Seishiro estava criando o seu próprio futebol. Ag deu nota: para essa ofensiva, eu te dou 8 de 100 pontos. Nag se perguntava o porquê de uma nota tão ruim, já que ele quase havia
marcado. E ele teve a sua explicação. O seu passe foi violento demais. Nada teria acontecido se fosse qualquer outra pessoa a recebê-lo. Como desculpa, o Nag disse: mas é justamente porque era você. Porém, a ideia final do chute foi muito interessante. O Ag braguejou. Se tivesse feito um passe melhor, você poderia ter chutado um pouco mais cedo. Você perdeu pontos porque colocou sua imagem à frente e negligenciou todo o resto. Nag perguntou o que deveria ser feito então. E Ag explicou que o Chris tinha decidido que o time iria jogar baseado nas suas ideias. Era ele quem precisava usar a cabeça a partir disso. E Sag, se deparando com isso, percebeu o quanto o Bastard talvez tivesse sido uma escolha de certa forma limitada em certos sentidos para ele. É sério isso? Eles estão fazendo testes num jogo tão importante? Ele tá ensinando futebol pro Nag e o Ag realmente estava fazendo isso. Você precisa combinar a precisão dos seus passes com o percurso dos outros jogadores. Tá bom. Yoshi se via surpreso e ao mesmo tempo interessado. Ele tinha entendido. A verdade era que até agora o Nag se movia somente em função do Ryo ou de si. Ele era um completo iniciante, pra falar a verdade, na teoria do futebol. Em matéria de criar seu próprio futebol, dava pra se dizer que o Nag ainda era um filhote. Seguindo esse raciocínio, o potencial do Seiichiro, na verdade, é ilimitado. Além disso, num ambiente como o Sunshine City, ele, sem sombra de dúvidas, vai receber uma formação do topo do nível mundial. Essa chance que ele tinha tido era realmente incrível. Ryo, olhando o Isagi perdido em seus pensamentos, disse que eles haviam ficado interessados no gênio dentro do Nag. Talvez ele se canse e desista com toda essa pressão, mas se for algo que ele realmente queira, ninguém vai poder pará-lo. Nós dois também ficamos impressionados com o talento dele, não é? Foi a pergunta que ele fez pro Yoshi. Primeiro eu, depois você. O potencial do Nag nos atraiu e foi o que desenvolveu o seu talento. Agora está nas mãos do Chris e do Ag. Se sua formação correr bem, o talento do Nag atingirá um nível jamais visto. Ele vai literalmente se tornar o maior gênio do mundo. Não deixe se enganar, Isagi. Se ele quiser, o Nag pode abandonar tudo. O Isagi, meio surpreso com essa afirmação, falou: sim, entendi. Eu entendi como esse time funciona. Com seus novos estilos, o Ryo e o Shigiri estabelecem as bases no campo. No centro, o Nag e o Ag jogam um futebol criativo. É uma equipe que combina essa base com a criatividade. Além disso, esses princípios são aplicados em campo, através da revolução corporal. Essa fusão só é possível com a aliança entre o Sunshine City e o Blue Lock. O narrador avisava que nem tudo estava perdido pro Sunshine. Era hora do escanteio. Kurona avisou pro Yoshi tomar cuidado com sua posição e ele pensou na situação enquanto se ajustava. É o Shigiri que vai chutar. Com certeza vai ser um cruzamento preciso. Para um escanteio, o chute e a posição dos jogadores são a chave. É impossível adivinhar ao certo a trajetória da bola, mas nós podemos prever onde há mais chances dela cair. Mais do que o Nag e mais do que o Ryo, em termos de altura e dimensão, o jogador que representava mais perigo nesse momento era, sem sombra de dúvidas, o Ag. Depois de vê-lo jogando, o Yoshi tinha percebido pelo seu chute, controle, suporte no ar, que ele era definitivamente um monstro. Os meninos não podiam ganhar se competissem apenas com o tamanho, mas se o Mensar segurasse ele, eles poderiam ter uma chance. Era hora. Isagi sentia que podia desestabilizar o salto dele, só que a bola veio rasteira. Se aproveitando da atenção no salto, o Shigiri e o Ag tinham conseguido enganar o Bastard. Ele era rápido demais e, pro azar do Prota, as pernas dele eram enormes. Isagi precisava impedir que ele fizesse um passe, mas não deu. De primeira e com classe de calcanhar, a bola sobrevoava no ar, indo parar nos pés do gênio. Ou pelo menos
menos era essa a intenção. Kaiser, com o seu teleporte divino, que dá inveja até no Goku, chegava pra anular a jogada metendo um Kaiser Impact pra defender. Nagi comentou sobre o quanto a Rosinha Azul era irritante, e ela apenas perguntou se ele iria jogar futebol com seus pais ou o quê. Esse maldito filhotinho parecia aleijado. Ag disse que tinha sido falta, mas como o juiz da Nail só existe quando faz sentido pro roteiro, de nada valeu. Dessa vez, o médico futebolista prometia que iria ter o prazer de analisar o gêniozinho. O Michael, por sua vez, apenas pedia que ele fosse cuidar de sua cria. O Isagi endoidou de vez. Antecipação, reação, técnica, essa troca foi de outro nível. Mas o Kaiser, como ele é muito melhor do que eu pensei. Que merda, mas tanto assim. Só que eu tava certo. É numa partida desse nível que eu vou encontrar a peça que fará eu me tornar o melhor. Eu estou no meio do caminho. Correndo em direção do contra-ataque, ele visualizava o seu futuro. O narrador explicava a afastada de bola, e o Kaiser combinava com o Ness, que tinha tomado a posse pra si. Era hora de atacar. Com sua mágica, Alex ultrapassava o primeiro adversário, e tudo que o Yoshi pensava era em como poderia alcançar o Michael. Pensa, analisa, mesmo se eu tentar roubar o passe do Ness pro Kaiser, eu não vou conseguir dar um chute decente de novo. Ainda não. Se eu conseguir pensar num jeito de marcar um gol agora mesmo, eu preciso mudar minha linha de pensamento. Eu vou seguir o Kaiser bem de perto e analisar seu padrão de pensamento do ponto de vista dele. Hora de analisar. O Kaiser sempre mantém a trajetória do passe limpa pro Ness e corre em direção à rota que seria mais difícil pro defensor na frente dele pegar. E então, ele vai para a direção oposta do seu centro de gravidade. Ness e Kaiser atravessavam o campo e o Yoshi continuava. Alexis faz o passe com um timing perfeito, sem nem piscar. Incrível. A sincronia era perfeita e o Michael também mandava de volta a bola no 1-2 ali, sem o menor dos problemas. A formação deles não perdia um movimento sequer. E hoje conseguia entender perfeitamente. Mas será que ele conseguiria replicar? Não. Sem tempo pra pensar. Ele vai estar totalmente marcado perto do gol. Então eu acho que ele vai escolher um lugar mais vazio e, quando ele pensou nessa possibilidade, o Kaiser fez exatamente o contrário. Correndo em direção ao gol, ele planeja atravessar pelos defensores. Os dois do Manshine planejavam parar a jogada ali, mas o Yoshi não conseguia entender o porquê o Michael tinha feito isso. Mas o que diabos ele está pensando? O Imperador movimentava a cabeça para todos os lados sem parar. E foi aí que a chave girou. Espera, o que ele tá fazendo com os olhos? Ele não tá olhando pra bola? Não, mas especificamente ele está virando o pescoço para conseguir ver tudo. E ao invés da bola, o que ele tá vendo é... Ah, o que ele tá fazendo? Ness cruzou pro Kaiser, ele recebeu. Ag e Reu decidiram apertar a marcação. Tava tudo bloqueado. Shigiri também havia chegado. O chute do Michael acabava ali. Ou era isso que eles pensavam. Você tá cego, merda! Finalizando no ponto perfeito, nem com o dobro de jogadores no meio daria pra evitar. Gol do Bastard Munchen pra variar. Michael havia conseguido. Parecia até fácil do ponto de vista de quem tava assistindo. Isagi percebeu que não podia ser seu chute, mas sim seus olhos. Era isso o que precisava ser arrancado de Michael. Essa era a peça do Big Bang. Para se tornar o melhor do mundo, Yoshi necessitava de uma visão melhorada. Vejo você na parte 5, passa na playlist aqui embaixo, porque pode já ter saído, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado pelo apoio, não se esqueça de se inscrever. Deixa o like aqui embaixo para vir mais episódios com mais frequência. Valeu, falou e cut!